temos uma aula de circuitos elétricos, a nossa eletrodinâmica. Para você assistir essa aula, você já tem que saber algumas coisinhas. Bom, você já tem que saber o que é corrente elétrica convencional, diferença de potencial, saber o que é resistência elétrica, para aí sim a gente começar com os circuitos elétricos. Fechado? Então vamos lá. Bom, o primeiro circuito elétrico que a gente vai estudar é o circuito elétrico simples. O que é o circuito elétrico simples? É aquele que contém o quê? Apenas uma resistência elétrica. Bom, gente, então você tem aí os elétrons para passarem num determinado caminho no nosso circuito elétrico. Só que esses elétrons vão se deparar com os nossos aparelhos, seja esse aparelho um liquidificador, ventilador, lâmpada, enfim. Cada um desses aparelhos vão apresentar aí uma específica resistência elétrica. Fechado? Bom, a resistência elétrica dos aparelhos, tá meio apagadinho aqui, ó. O símbolo de resistência no circuito é assim, ok? Então vamos só identificar aqui algumas coisinhas do nosso circuito elétrico. Esse mais, esse menos é o que a gente chama de diferença de potencial, representada aí pelas nossas pilhas, tem um lado positivo e um negativo, né? O polo positivo, o polo negativo. Você também tem aí as tomadas, ok? Então, a tomada, a pilha, a bateria, elas vão gerar aí uma diferença de potencial. É essa diferença de potencial que realiza trabalho nas cargas elétricas e consegue deslocar essas cargas, fazendo com que elas entrem em movimento. Bom, as cargas em movimento é o que a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é representada pelo símbolo de I e ela tem um sentido. A corrente elétrica convencional, ela sai do maior potencial e vai em direção ao menor potencial. Eu vou desenhar ela aqui, ó, ela saindo aqui do maior potencial, aí ela vai descer, aqui é como se fosse o fio liso sendo representado, então ela desce, aí ela chega aqui e vai entrar na nossa resistência, no nosso aparelho. Vai passar pelo nosso aparelho e depois seguir o seu caminho até chegar no menor potencial. A mesma corrente que sai aqui do maior potencial é a corrente que chega no menor potencial. O valor da corrente elétrica não é consumida, tudo bem? Então, por exemplo, se aqui você tem 5 coulombs de carga por segundo, que é o que a gente chama de 5 amperes, amperes é a unidade de corrente elétrica e nada mais é do que coulombs por segundo. Quanto de carga está passando ali por unidade de tempo. Então, se você tiver 5 amperes saindo do maior potencial, quantos amperes passa na resistência? 5 amperes. Quantos amperes chega no menor potencial? 5 amperes. Então, a quantidade de cargas não é consumida. O que os aparelhos consomem é a nossa energia elétrica. Tanto que na sua casa aí, você está pagando o quê? Energia elétrica. Gente, não sei vocês, mas nesse primeiro mês de quarentena, o consumo aqui de casa aumentou 60 kW. Gente, eu acho isso muito, porque a gente tenta economizar ao máximo, não deixando aparelhos eletrodomésticos ligados à toa. Então, lâmpada a gente sempre tenta apagar, juntar roupa para poder ter menos lavagens. E nesse um mês de quarentena aumentamos aí 60 kW. E vocês aumentaram também? Bom, quilowatt, na verdade a gente tem que falar quilowatt-hora, tá? Quilowatt-hora é o que a gente paga porque é o que a gente consome. O que a gente consome é energia elétrica. A gente não consome corrente elétrica, tudo bem? Tem aluno que confunde muito isso. Se o meu aparelho, que está representado pela resistência, não consome corrente elétrica, a corrente que vem aqui antes é a mesma que passa nele e é a mesma que sai. Tudo bem? Então, se eu dei como exemplo que eu tenho uma corrente de 5 amperes, eu vou igualar esse I a 5 amperes.
Qual é a corrente que passa na resistência? 5 amperes. Qual é a resistência que chega? Qual é a corrente que chega no menor potencial? 5 amperes. Tudo bem? Bom, qual é a equação do circuito? A equação do circuito é que a diferença de potencial, que é quem fornece energia para a corrente passar, tá? Quem realiza trabalho para a corrente passar, é igual a resistência vezes a corrente. Em alguns livros, né, algumas apostilas, a diferença de potencial, ao invés de ser representada pela letra U, é representado pela letra V. E também ela tem alguns nomes aí que variam de acordo com o seu material. Então, a diferença de potencial é o nome mais correto para essa questão do nosso circuito elétrico. Porém, ela pode vir com o nome de tensão, voltagem, tudo bem? Então, se falou tensão, voltagem, você tenta lembrar que nada mais é do que a diferença de potencial. Então, pode vir como um símbolo de U, como um símbolo de V. Se você usar V igual a RI, a gente costuma dar um macete que é Vi e Ri. Vi e Ri. Então, você pega seu circuito simples, você tem tensão, resistência, corrente, Vi e Ri. Ou então, se eu pego essa mesma com o símbolo de U, eu vou reescrever. U é igual a RI, então, vou corrigir aqui, gente. RI é igual a U, tá? Isso aqui é a mesma coisa. U é igual a RI, então RI é igual a U. Só que eu vou escrever assim, ó, RI igual a U. Porque se você aí gosta do videogame, não sei se vocês já ouviram falar o tal do Street Fighter, tem um personagem do Street Fighter, que é um dos personagens principais, que é o Ryu. Então, ou você vê Ri, ou você lembra do Ryu, tá? Ou Ryu, se você não quiser lembrar de personagem nenhum. Enfim, tô te dando alguns macetes para memorizar, porque essa equação é muito importante e a gente usa ela praticamente em todos os exercícios de circuito, tá? Então, Ryu aí para o circuito elétrico simples, que só tem uma única resistência. Então, vamos pegar alguns valores aqui, ó. A corrente elétrica eu falei que é igual a 5 amperes e eu vou dizer que a tensão é igual a 25 volts. O que significa uma tensão de 25 volts? Significa que essa diferença de potencial fornece 25 joules de energia para cada coulomb de carga. Aí esses coulombs de carga ganham a energia e conseguem circular aí no seu circuito. Sem a diferença de potencial não existe corrente elétrica, tudo bem? Bom, eu quero saber então o valor da resistência. Vou aqui usar o Ryu, Resistência vezes corrente é igual a tensão. Então, substituindo, resistência eu não tenho. A corrente está valendo 5 amperes. E a tensão está valendo 25. Não vou carregar as unidades de medida, tá? Vou colocar no final. O 5 que está multiplicando a resistência passa para lá dividindo. Então, vai ficar carregado. Bom, agora vamos para o nosso segundo circuito, que é o circuito elétrico em série. Você já ouviu essa palavra, série? Por exemplo, se você estiver no ensino médio, você vai estudar a primeira série, depois que você finalizar ela, você vai para a segunda, e depois que finalizar a segunda série, você vai para a terceira série. Então, não tem como você ir da primeira para a terceira. Você tem que ir uma em série com a outra, uma sequenciada da outra. A ideia do circuito elétrico em série é a mesma, só que o que você coloca em série são o quê? São as resistências elétricas. Então, por exemplo, no circuito elétrico simples, a gente só tinha uma única resistência. Já nesse circuito, aqui eu tenho R1, R2, R3. Eu tenho 3 resistências. Só que como que eu coloco essa resistência? Essas resistências eu coloco uma em seguida da outra. A corrente elétrica, ela sai do maior potencial e tem como objetivo chegar ao menor potencial. Para isso, eu coloco as resistências no meio do caminho. Então, a corrente elétrica chegar aqui, ó, ela vai se deparar pela primeira resistência, R1. Ela passa por R1, lembrando que a corrente elétrica não é consumida, então o valor I passa pela resistência R1. Após passar por R1, acabou? Não. Ela chega em R2. Não tem como ela sair de R1
direto aqui no menor potencial. Ela passa em R1, o único caminho que ela tem para seguir é passar por R2, terminou R2, ela continua seu percurso e se depara com R3. Então ela passa por R3 para finalmente chegar no menor potencial. Então, como ela não se dividiu, o valor da corrente elétrica que saiu aqui é o mesmo em R1, R2, R3. E já é o primeiro conceito que você tem que ter sobre o circuito elétrico em série. No circuito elétrico em série, a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Então, o valor de corrente elétrica que tinha saído aqui vai ser o mesmo que passar em todos os pontos. Bom, se você assistiu o começo dessa aula, eu tinha começado com um circuito elétrico simples, com uma diferença de potencial de 25 volts, mas eu só tinha uma resistência de 5 ohms. Essa corrente elétrica, ela vai demorar mais tempo do que na verdade, nem a corrente elétrica não, eu vou corrigir. As cargas elétricas que vão circular nesse circuito vão gastar mais tempo para finalizar o circuito. Por quê? Porque você tem mais obstáculos. Então, se você tem mais resistência, passa por um aparelho, agora passa pelo segundo, passa pelo terceiro, você gasta mais tempo. Lembrando que o que é corrente elétrica? É a quantidade de cargas que passam no circuito durante um determinado intervalo de tempo. Como eu tenho mais resistências para essas cargas passarem, o que isso vai gerar? Vai gerar um aumento no tempo que elas gastam para finalizar o circuito. Se aumenta o tempo, a corrente elétrica o quê? Diminui. Então eu vou ter menos corrente elétrica do que antes. Só que quando eu mostrei o circuito elétrico simples, que estava ligado a 25 volts, e o circuito elétrico em série, que também está ligado a 25 volts, o valor da corrente elétrica está sendo alterado por conta do aumento de resistência. Não por conta da variação da tensão que eu apliquei. Então a tensão antes e depois eu estou permanecendo a mesma, eu estou mantendo constante. Só que o fato de ter aumentado as resistências implica no aumento do tempo para passagem de cargas. E isso faz com que a corrente elétrica o quê? Diminui. Se eu pensar na equação do circuito, que é o RU, vou isolar a corrente elétrica aqui. Passa a resistência para lá dividindo. Então, o que eu tenho do circuito simples para esse circuito agora? Eu alterei a tensão? Não, a tensão permaneceu a mesma. Mas você já não sabe que a corrente tem que diminuir, já que essas cargas vão gastar mais tempo para completar o circuito? Sim, a corrente tem que diminuir. Mas se a tensão é a mesma, a corrente vai diminuir por conta de quem? Da resistência. Então, aumentando a resistência elétrica do meu circuito, eu vejo que a corrente diminuiu. Então, quem está alterando o valor da corrente elétrica aqui é exatamente o aumento dessas resistências. Quanto que é a resistência total que eu tenho nesse circuito? É o que a gente chama de resistência equivalente. A resistência equivalente é o valor total da resistência elétrica daquele circuito. Como que eu faço a resistência total num circuito em série? Você soma as resistências. Então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Ou seja, 5 mais 3 mais 2, 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Então, a resistência equivalente vai ser de 10 ohms. Vamos conferir, então, o valor da corrente elétrica que vai passar por esse circuito? Um erro comum que os alunos fazem é pegar a tensão sobre R1, para achar a corrente aqui, tensão sobre R2, tensão sobre R3. Você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque se você fizer tensão sobre resistência para cada valor de resistência, você vai encontrar valores de correntes distintos. E o que a gente sabe? A corrente que sai é a mesma que passa em todos os pontos. Então, ela tem que dar o mesmo valor. O valor da corrente é equivalente a toda essa resistência.
Então, para você achar a corrente que sai aqui, você tem que considerar a resistência total do circuito elétrico. Ou seja, se eu quero a corrente do meu circuito, eu tenho que pegar a tensão desse circuito dividido pela resistência total, que é a resistência equivalente. Ou seja, a corrente do meu circuito vai ser os 25 dividido pela resistência total, que é de 10. E, finalmente, você vai achar 2,5 amperes de corrente. Ótimo. Então, quanto que sai aqui? 2,5 amperes. No exemplo de circuito simples, a corrente era de 5 amperes. Reduziu a corrente, né? Então, ela foi para 2,5. Por que que reduziu? Porque eu tenho mais resistência. Agora, qual é a corrente que passa em R1? A mesma em todos os pontos. Então, aqui eu tenho 2,5 amperes. Aqui, corrente é a mesma em todos os pontos, 2,5. E aqui também, 2,5. Se a questão te pedir qual é a tensão que cada resistência consome, aí sim você vai usar cada resistência para calcular. Eu quero a tensão dessa resistência aqui, o I. Eu tenho a resistência e a corrente. Se eu quero a tensão, eu faço R vezes I apenas dessa resistência. Então, vai ser R, que é 5, vezes I, que é 2,5. E aí, eu vou ter a tensão desse aqui, ó, esse R1, na verdade. Da mesma forma, você quer achar a tensão em R2, você vai fazer 3 vezes 2,5. E quer achar a tensão em R3, vai fazer 2, que é o valor de R3, vezes 2,5. Você vai perceber que você vai encontrar valores diferentes para cada tensão. Mas na hora que você somar a tensão dissipada em R1, em R2 e R3, você vai perceber que vai dar exatamente os 25 volts. Faça essas continhas aí, depois você me diz. Tudo bem?